Então, meu nome é Diego Adão, eu sou médico, formado aqui na Escola Paulista de Medicina e tenho 35 anos de idade. Então, sobre as minhas escolhas, é curioso porque medicina nunca esteve nos planos, né? Eu não tenho médicos na família, nunca houve aquela vocação de nascimento em fazer medicina. E o plano inicial era fazer história. Sempre gostei muito de história, das humanidades. E tive alguns professores de história muito bons no Colégio Objetivo, onde eu estudei. E a ideia inicial era fazer história. Mas sempre fui um aluno muito dedicado, tirava notas boas, e aí houve a sugestão, tanto da minha família quanto da direção do Objetivo, para que eu também prestasse medicina, já que era uma área bem concorrida e eles viam que eu tinha alguma chance de ser aprovado no vestibular da época. E aí, nessa época, eu estou falando de 2004, eu prestei ambas. Eu prestei tanto a medicina, na Unifesp, por sugestão da coordenação do Objetivo, porque eles viam que o curso de medicina aqui na Unifesp tinha muito uma veia humanitária, bem humanística, assim. Eles viam que era um perfil que eu tinha. Me sugeriram e, em paralelo, eu prestei História. Acabou que eu tive um feliz problema, que foi ter as duas aprovações. Eu tinha de um lado a História, que até então era o plano A, era o projeto inicial, era o que eu entendia como vocação, queria muito dar aula de História. Mas também tinha uma aprovação inédita num vestibular extremamente concorrido, para uma profissão que tem toda a sua qualidade, toda a sua complexidade, que é muito atrativa. E eu tive que fazer a primeira escolha, né? E de cara eu já fiz uma escolha que até então não era a escolha inicial. Tive muito conflito com isso, porque eu estava tendo a sensação de que eu estava abandonando um sonho, né? Porque me venderam a ideia de que você tem que fazer a escolha certa, né? E que se você errar na escolha, talvez você seja infeliz. Uma grande bobagem, né? Mas aí eu, pensando no seguinte, né? O que é mais fácil eu passar de novo caso eu me arrependa? A concorrência do vestibular de História era menor do que a de Medicina, portanto era melhor eu tentar a Medicina, não gostar e desistir e tentar novamente História, do que tentar a História, não desistir, me arrepender e de repente querer a Medicina e talvez não conseguir passar, dado que eu tinha conseguido naquele ano. E aí eu decidi vir para a escola. E já de cara foi uma surpresa muito boa, porque as expectativas que eu tinha sobre o que era um curso de medicina eram muito vagas, né? Eu não tinha procurado a profissão, como todo mundo que está prestando faz, eu não tinha ido atrás, lido sobre, visitado alguns profissionais, então eu vim com todo aquele imaginário que um adolescente de 16, 17 anos de idade tem sobre o que é ser médico, de séries de TV, toda aquela idealização. E foi uma surpresa muito boa, porque eu fui muito bem recebido aqui, né? Eu fui muito bem recebido aqui na escola, já precocemente a gente ganha um moicano, é chamado de índio, aprende o tracatrá, e você já começa a ter aquele sentimento de tribo, de família, de pertencimento. Então eu precocemente me senti muito fazendo parte de algo. Comecei o curso de medicina, fui representante de turma, então eu sempre estava em contato com os professores, com todos os núcleos da turma, né? O pessoal mais ligado ao centro acadêmico, o pessoal mais ligado à atlética, o pessoal mais focado em atividades esportivas, o pessoal mais focado na parte humanística. E isso fez com que eu pudesse transitar com uma certa naturalidade entre esses núcleos, o que foi muito bom, porque até então eu carregava aquela dúvida, né? Se eu tinha feito a escolha certa, se na verdade eu não deveria tentar um ano, desistir e ir para a História. E uma das primeiras vivências, primeiros locais, assim, um dos primeiros fatores que me prendeu na medicina, que me fez me encantar, foi a anatomia do primeiro ano. Quando eu entrei no laboratório, que tinha aquelas pinturas de Galeno, Vesalius na parede, um afresco da Capela Sistina. E eu sempre gostei muito dessa parte de artes, de história. Isso me chamou muita atenção. E eu já me encantei, assim. Eu falei, caramba, tem bastante coisa aqui, né? Não é só aquilo que eu vi em filme, em revista, né? Tem todo um background da medicina que é a parte humana mesmo, né? Dado que o material de trabalho do médico é o ser humano, a medicina não é apenas a parte biológica, né? Hoje, inclusive, eu questiono se medicina é uma ciência biológica ou uma ciência humana.
Talvez ela seja muito mais humana do que biológica. Isso me encantou e eu tive um contato com o professor Smith nesse primeiro ano, que era uma pessoa extremamente culta, muito sábia, o professor Prats, e eu passava horas conversando com eles, também sobre medicina. E eles saciavam um pouco aquela minha necessidade por humanidades, por história, etc. E foi muito bom. Esse primeiro ano passou, e passou com uma certa naturalidade. Veio o segundo ano, que todo mundo sabe, que é bem aquela pegada de básicas, tem um pouco de frustração. E no terceiro ano da faculdade, eu tive de novo um novo ancoramento, que foi novamente na anatomia. Desta vez com o professor Alexandre Cardoso. O professor Alexandre tem um jeito extremamente peculiar de ser, e isso me chamou muita atenção como um modelo profissional. Dava uma aula com uma retórica, com uma didática impressionante, dominava o assunto com naturalidade, transitava entre as áreas do conhecimento com naturalidade, e ali eu vi algo que eu queria ser. Foi uma das primeiras vezes que eu falei assim, eu quero ser que nem esse cara. Foi o meu modelo profissional, o professor Alexandre Cardoso. E de novo da anatomia. E no terceiro ano a gente passa pela parte de dissecção de cadáveres, né? É a parte da anatomia topográfica. Primeiro ano é descritiva, terceiro ano é topográfica. E manusear o corpo humano, dissecar o cadáver, também foi muito gratificante. Eu gostava de desenhar estruturas anatômicas, e tem toda aquela questão do estudo da história da medicina, quando você está estudando a história da anatomia, a própria anatomia. E o professor Alexandre trazia muito dessa questão, origem dos termos anatômicos, as primeiras dissecções nas suas aulas, e isso me fez não esquecer a história, mas tirou aquele peso de que talvez eu tivesse feito a escolha errada. E eu descobri que na verdade não existe escolha certa e escolha errada, existe escolha, né? Se vai dar certo ou vai dar errado é muito de como você trabalha com aquilo. E aí nesse momento eu decidi continuar. Eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida, gostei, eu quero mexer com isso. Até então para mim não estava muito maduro se eu queria ser médico, assistencial, se eu queria ser professor, que nem o Alexandre, se eu queria ser cirurgião, se eu queria ser um anatomista, estava um pouco vago, mas eu sabia que era alguma coisa naquilo ali. Eu dei continuidade e quando chegou no sexto ano, eu decidi prestar cirurgia, né? Dada essa influência da anatomia do terceiro ano, da vivência com o professor Alexandre. O professor Alexandre me levou para operar com ele. Ele meio que me apadrinhou. Ele viu que eu gostava bastante de dissecar tudo, ele me convidou algumas vezes para acompanhar as cirurgias dele fora da escola. Ele não operava aqui, ele operava fora, eu fui acompanhar fora. E eu achei muito bacana, eu gostei muito de ver a forma como ele operava, o domínio da anatomia, ele aplicando tudo aquilo que ele ensinava a gente no cadáver, aplicando no paciente e vendo os bons resultados, pacientes muito gratos com ele. Isso me encantou muito. E eu decidi por fazer cirurgia. Prestei o vestibular não, a prova de residência para cirurgia geral, prestei só aqui na escola, porque eu não queria sair daqui, eu me sentia muito em casa. Isso mostra mais uma vez como a escola acolhe. Se por um lado isso pode soar como limitante, né, você não viver outras experiências, eu concordo, né? Eu acho que quando você troca de cenários você enriquece muito. Também ficar só num lugar te faz cada vez mais pertencer mais àquele lugar, conhecer mais aquele lugar e te dá mais experiência. Aí eu optei por ficar na escola, para continuar essa minha carreira. Me dava muito bem com os colegas, com os professores, com os funcionários. Me sentia muito bem no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Via muita coisa que eu podia contribuir, queria melhorar. Porque uma coisa é quando você está trabalhando num lugar e estudando num lugar que você não sente que é seu, né? Você não está preocupado se está limpo, se está sujo, se está bom, se está ruim. Você está com aquela de só ir lá e ir embora quando acabar. A gente aqui na escola se sente de casa. Né? Fala, eu não gosto de dizer que a escola é minha casa. Eu tenho medo dessa frase, né? Porque eu tenho a minha casa. E eu também não gosto de dizer que a minha segunda casa. A escola é a minha escola. Eu acho que ser a escola é tão complexo que basta. Eu acho que a escola não precisa ser minha casa. Eu tenho minha casa, onde tem minha família. E eu tenho aqui quem tem meus colegas de trabalho e os profissionais com quem eu divido a ciência médica, né? E eu me sentia muito que eu queria continuar aqui. E aí eu fiz o vestibular, ou a prova de residência para cirurgia geral. Só que aí eu tranquei para rodar nas Forças Armadas. Eu fiquei um ano na aeronáutica, fiquei no Hospital da Aeronáutica de São Paulo, onde eu também tive muito contato com cirurgia. O coronel Cônsulo, que é um cirurgião, trabalhava lá. O professor Alexandre também era, na época ele era capitão de lá. E os dois me acolheram muito e me introduziram na parte cirúrgica, que me trouxe bastante vivência e fez eu ter certeza que era aquilo.
Eu tive um outro colega, um outro profissional médico, anestesista, do Dr. Claudomiro Barbosa, ele é anestesista do HC, do Hospital das Clínicas, que também, em paralelo, me acompanhou muito nessa jornada, me dava muitos conselhos, uma pessoa muito presente na minha vida, e também me ajudou a balizar essas escolhas e decisões. Passado um ano nas Forças Armadas, voltei e cursei a cirurgia geral, os 2 anos de cirurgia geral aqui na escola. E aí a cirurgia é uma imersão, né? Tem toda a questão do sofrimento, da residência, mas foi mais uma vez cativante estar aqui, poder trabalhar com os pacientes cirúrgicos. E a cirurgia geral te apresenta vários cenários, né? Você faz a parte eletiva, você faz a parte de urgências, você roda em todas as sub-áreas da cirurgia geral, são 9 áreas que o departamento de cirurgia tem aqui. E de todas, a que mais me atraiu foi o pronto-socorro de cirurgia geral. O pronto-socorro do Hospital Universitário da Unifesp e o pronto-socorro da SPDM. É um setor extremamente rico de casos e pacientes, com diversos profissionais que mais uma vez me chamaram a atenção, pela forma com que se dedicavam esses pacientes ao trabalho. Pronto-socorro é um local de altíssima demanda, de pacientes extremamente graves, e esse dinamismo da emergência, a imprevisibilidade. Estar de plantão no pronto-socorro é você não ter a menor noção do que pode acontecer no segundo seguinte, né? Uma coisa é uma escala de cirurgias eletivas, de consultório, em que você sabe que o próximo paciente começa naquele horário e depois tem o próximo. Pronto-socorro não. Pronto-socorro você tem um período de tempo protegido em que você está lá dentro e o próximo segundo pode tanto não ter nada, como pode ter um baleado, quanto pode ter um trauma, pode ter uma urgência cirúrgica. Então esta imprevisibilidade, esse caos parcialmente controlado, me atraiu. Eu gostei muito. Eu não gosto da monotonia, eu não gosto da rotina. Não é meu perfil gostar do previsível. Eu gosto um pouquinho do frio da barriga e da sensação de imprevisibilidade que o pronto-socorro traz. E eu falei, caramba, agora que eu já sabia que eu queria ser cirurgião, eu falei assim, eu quero ser cirurgião de pronto-socorro. Eu falei, eu quero ser cirurgião emergencista, o que os americanos chamam de acute care surgeon. Até então eu não sabia disso, né? Não tinha esses nomes bem claros. E do pronto-socorro, talvez os principais pacientes que existem são os pacientes com doenças do aparelho gastrointestinal. E aí eu decidi por fazer cirurgia do aparelho digestivo também aqui na escola. Prestei só aqui de novo e eu passei no concurso aqui e eu fui fazer gastrocirurgia, cirurgia do aparelho digestivo, na gastrocirurgia aqui da escola. Novamente, ótimas vivências, ótimas experiências. Fui muito bem acolhido. De novo, me identifiquei com diversos profissionais que tinham uma filosofia muito parecida com a minha. Seria injusto citar, porque provavelmente eu esqueceria alguns, mas tem aqueles que se tornaram meus amigos, como o professor Fernando Herbella, uma pessoa que domina a academia e domina a pesquisa de uma forma cativante. O professor Ramiro Coleoni, extremamente relacionado nas sociedades médicas, representa a escola no CBC. Me acolheu, me deu uma série de trabalhos para fazer, trabalhos em congresso, capítulo de livro. Professora Franz Apodaca, professor Carlos Haru, diversos, o professor Gaspar. Se eu fosse citar aqui, eu seria injusto. Mas são aqueles que se tornaram pessoas muito próximas minhas. E que deram a oportunidade de eu me capacitar agora como cirurgião do aparelho digestivo, né? Tinha feito cirurgia geral, agora cirurgia do aparelho digestivo. Quando eu concluí cirurgia do aparelho digestivo, eu entrei mais uma vez na dúvida, né? Eu tinha diante de mim a carreira acadêmica se abrindo, eu estava fazendo já um mestrado profissional, eu prestei um R5, um ano opcional em cirurgia do aparelho digestivo, para poder amadurecer as minhas ideias. Então eu tinha de um lado a carreira acadêmica se desenhando, tinha a carreira assistencial também aparecendo para fora da escola, né? No mundo profissional mesmo, consultórios, hospitais privados de São Paulo. E eu estava meio que colocando fichas em ambos, né? Porque quando você não sabe o que você quer, você meio que vai experimentando e tentando. Cheguei a ter uma experiência muito boa, fantástica, uma pessoa que sou muito grato, o professor Alberto Goldenberg. Ele me acolheu e me levou para conhecer o mundo privado. O professor Elisiário Caetano, coloproctologista, também me acolheu muito e me levou para esse mundo privado, que eu tive muito bom retorno, muita experiência, mas mais uma vez o meu lado escola falou muito mais alto. E eu queria estar na escola, eu queria trabalhar com os residentes, eu queria trabalhar com os alunos, eu queria trabalhar no pronto-socorro de cirurgia do Hospital São Paulo. E aí eu optei por abrir mão. Foi difícil, porque eu não sabia o resultado disso,
mas eu optei por abrir mão do lado assistencial privado, a vida privada, para me dedicar integralmente à escola, ao Hospital São Paulo. E a minha grande felicidade, a minha grande gratidão à SPDM e à Unifesp foi que eles me permitiram, de uma forma profissional, ser inserido no Hospital São Paulo. Então, o meu primeiro vínculo empregatício, minha primeira carteira assinada foi no Hospital São Paulo. Eu comecei a trabalhar na regulação de vagas, no plantão controlador universitário do pronto-socorro, foi o que me abriu as portas. Rapidamente eu comecei a fazer coberturas de plantão no PS, eu era plantonista substituto. A Unifesp abriu um concurso público, o qual eu prestei, e eu fui aprovado para ser médico, cirurgião geral, concursado estatutário pela Unifesp do pronto-socorro do Hospital São Paulo. E daí para frente foi totalmente investindo toda a minha dedicação em cirurgia de emergência. Então eu tinha essa parte bem forte e como eu gostava muito de dar aula, muito de ensino, que era aquele resquício lá da história, né? No fundo hoje eu entendo que talvez eu nunca quis a história em si. Eu queria dar aula, eu queria falar, eu queria discutir caso, eu queria ensinar. Eu tenho essa parte de ensino bem forte em mim. E que quando eu era adolescente eu materializei isso como a história. Mas hoje eu vejo que eu acho que eu faria qualquer assunto, eu gostaria de dar aula sobre. E aí eu escolhi a cirurgia de emergência para ser isso. Fiz meu mestrado, concluí, estou concluindo meu doutorado agora, a escola mais uma vez me acolheu para isso, a pós-graduação da escola de medicina. Fiz meu mestrado na gastrocirurgia. O professor Ramiro foi meu orientador, o professor Gaspar, a professora Bela me ajudou muito também. E meu doutorado eu fiz na medicina de emergência, na saúde baseada em evidências, com o professor Aécio Góes, a professora Raquel Rieira e o professor Álvaro Atala. Mais uma vez esse meu lado emergencista querendo encontrar esse respaldo acadêmico. Então minha carreira hoje é dividida na cirurgia geral, a cirurgia do aparelho digestivo, que eu vejo muito bem materializada na gastrocirurgia, ali no segundo andar do Hospital São Paulo, e na medicina de emergência, materializada no pronto-socorro, com o professor Aécio, com o professor Álvaro Atala, o professor Milton Scalabrini. Essas duas frentes conseguiram se unir nas minhas atividades como preceptor. Eu sou preceptor da cirurgia geral, da residência de cirurgia geral, atualmente, e sou vice-supervisor da residência de medicina de emergência da Unifesp. E médico contratado do pronto-socorro. Então eu fico integralmente no pronto-socorro, eu fico 60 horas no pronto-socorro, tanto fazendo assistência no meu plantão, que eu sou o titular do plantão, quanto passando visita com os residentes da cirurgia geral, quanto com os residentes da medicina de emergência, dando aula, montando caso para congresso. Então a gente faz o tripé, né? Assistência, ensino e pesquisa. Eu faço esse tripé, assistência, ensino e pesquisa dentro do pronto-socorro, usando a riqueza de pacientes que tem lá, a complexidade, o dinamismo, com os residentes, os alunos do sexto ano rodam com a gente, da Escola de Medicina, o pessoal da enfermagem, a residência multiprofissional, tudo aí no pronto-socorro, onde eu também faço um pouquinho de gestão, faço meu MBA em Economia, Gestão e Economia em Saúde, pela Faculdade de Ciências aqui da SPDM, e o que faz com que eu me capacite ainda mais para poder cuidar melhor do pronto-socorro. Eu sou o coordenador dos pacientes internados pelo pronto-socorro e eu faço, junto com os residentes, essa gerência de leitos, altas, cirurgias, reinternações. A gente tem essa atividade assistencial e coordenação. Então, em resumo, eu posso dizer que eu iniciei uma jornada em dúvida no que eu ia fazer. A escola me encantou e me fez não ter mais essa dúvida. A cirurgia da escola, representada pelos seus professores extremamente qualificados, conseguiu me seduzir e fez com que eu quisesse ser como eles, quisesse dar continuidade a esse trabalho, que começa antes de mim, eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar. Eu sou só uma parte desse projeto. O pronto-socorro e a cirurgia do aparelho digestivo e a medicina de emergência foi onde eu consegui materializar isso de forma prática, com ensino, a residência de cirurgia geral e medicina de emergência, assistência, as cirurgias que eu opero e que eu ensino os residentes a operar dos pacientes do pronto-socorro e da cirurgia do aparelho digestivo, a gestão
pelo meu MBA, que a SPDM me possibilitou fazer, e eu posso devolver, melhorando a qualidade da assistência, economia de custos, gerência de leito lá no Hospital São Paulo, no pronto-socorro. E a pesquisa, que a escola é muito forte nisso, o meu mestrado, o meu doutorado, que também eu consigo trazer um pouco dessa experiência para os pacientes, uma medicina baseada em evidência, um ensino baseado em evidência, e acaba que tudo isso se amarra de modo que você não consegue mais isolar uma atividade da outra. São várias engrenagens hoje que rodam juntas, então a assistência me faz ter casos para pesquisa, a pesquisa me faz ter material atualizado de ensino, o ensino melhora a assistência, a gestão vem, faz um grande guarda-chuva e faz com que tudo isso seja feito de uma forma muito custo-efetiva. Então hoje eu não consigo mais isolar só um setor de trabalho, uma área. O paciente que entra pelo pronto-socorro, ele é operado, ele é cuidado na gastrocirurgia. Os pacientes da gastro do ambulatório que complicam dão entrada no pronto-socorro. A RPA gerencia esses casos de pré e pós-operatório. Então é uma grande rede articulada, com diversos profissionais envolvidos, diversos alunos, diversos residentes. E eu tenho o prazer de poder participar dessa rede, contribuindo um pouquinho com assistência, ensino, pesquisa, extensão, de modo que, no fim, o fim utilitarista do que a gente faz, né, ao mesmo tempo em que a gente promove assistência para os pacientes do Hospital São Paulo, aqui da Subprefeitura da Vila Mariana, a gente consegue, ao mesmo tempo, capacitar alunos e residentes a se formarem em bons profissionais. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque eu posso dizer que eu tive excelentes profissionais como referência. A escola foi um excelente local de trabalho, o Hospital São Paulo é um excelente hospital de capacitação e crescimento, de modo que eu sou muito grato à Unifesp, à SPDM, por tudo que me possibilitou fazer. Nunca fui boicotado, todas as ideias que eu lancei, que julgaram que eram boas, me permitiram, me deram muita liberdade poética para criar e construir. E não é todo lugar que permite isso, não é toda a chefia, não é toda a supervisão que dá essa liberdade ao seu funcionário, não é todo profissional que recebe esse grau de confiança. E aqui eu encontrei tudo isso e eu sou muito feliz. Eu espero poder, já estou há 10 anos aqui como dedicação exclusiva à escola, poder continuar e contribuindo e me capacitando. Eu nasci na zona norte de São Paulo, na Vila Maria. Mas durante minha adolescência inteira eu passei na Zona Leste. E depois que comecei a residência, eu me mudei aqui para a Vila Clementino. Acho que quase todo mundo que faz residência, faz escola, em algum momento opta por mudar aqui para próximo. A primeira ideia é facilitar, né? Você mora perto, acorda mais cedo, não precisa acordar tão cedo, tudo. Mas aí a gente acaba gostando do bairro, acaba gostando de morar perto da escola e acaba que a escola vira referência no Hospital São Paulo. Ah, moro na rua de trás do hospital, moro do lado do hospital, moro em frente ao Hospital do Rim, moro atrás do Hospital São Paulo, moro do lado da Atlética, moro na rua da Atlética. A gente acaba usando perto da casinha de tal disciplina, a gente usa a arquitetura da escola como referência de localização. E eu mudei para trás do Hospital São Paulo, na Borges Lagoa. E depois eu me mudei de novo para perto do Hospital São Paulo, em frente ao Hospital do Rim. E até que atualmente eu moro na Domingos de Moraes, próximo também aqui da escola, para facilitar esse meu ir e vir, né? Eu só trabalho aqui, então eu escolhi estabelecer agora sim residência minha própria, né? Não estou mais morando por trabalho, agora eu moro, minha casa é aqui. Minha esposa eu também conheci aqui na escola. Isso é curioso, né? Eu não sei se a gente fecha tanto o nosso núcleo social, né, na medicina, que acaba que suas grandes amizades e seus relacionamentos surgem desse núcleo, né? É natural, né? Minha esposa é cirurgiã do aparelho digestivo, também fez escola, residência, e foi dessa nossa vivência, essa nossa troca de experiências enquanto colegas de trabalho, discutindo casos, passando visita, que nasce essa afinidade e você acaba se encantando pelas pessoas e minha esposa ela é aqui da escola também. Meu atual núcleo de amigos também é da escola. Por incrível que pareça, um dos grandes amigos que eu tenho hoje é o Luan Cuco. Ele é médico emergencista, ele é da primeira turma de medicina de emergência aqui da escola. Eu tive a oportunidade de participar da formação dele. Eu sou preceptor desde a primeira turma e eu vi o Luan entrando, o Luan fez Botucatu, entrou e eu consegui ver ele se formando e virou preceptor da medicina de emergência. E nisso daí a gente acabou tendo muita afinidade, é um grande amigo, fiquei amigo do irmão dele, que é o Leonardo. E o Luan era
era colega do Lucas, que atualmente faz pneumologia aqui na escola. A gente se uniu, montou um grupo. O Gabriel Barroso, que fez geriatria da escola, também entrou nesse grupo e hoje é o nosso grupinho. A gente é o grupo que sai para jantar, é o grupo do amigo secreto que teve recentemente no final de ano, é o grupo do RPG. A gente é bem nerd, assim, né? E a gente gosta muito de jogar RPG, a gente joga Dungeons and Dragons. E joga videogame também, né? Todo mundo tem seu videogame, a gente gosta de joga online, a gente joga Battlefield, que é um jogo de guerra e tal. Então todo dia a gente está ou conectado online, jogando na mesma party, todo mundo se falando, ou numa mesa na casa de alguém, jogando uma partida RPG, ou num restaurante, comendo, rindo. E é engraçado, porque todos somos da escola. Tem o Igor também, o Igor ele é... Por incrível que pareça, o Igor tem uma história interessante que eu já conto. Tem o Igor também, que ele é engenheiro. E ele participa desse grupo também. E a gente está sempre se encontrando e acaba que a escola faz parte de tudo isso, né? Porque a gente fala, discute os casos, acaba que... Médico é assim, né? Médico só fala de medicina. E a gente nessas umas e outras acaba trazendo os assuntos, então a escola está sempre revivendo. O Igor é curioso porque o Igor eu conheci durante a faculdade, mas ele não era médico, eu conheci ele em Guarulhos. E ele trabalhava no Hospital Dante Pazanese. Ele fez administração e marketing, depois fez engenharia elétrica e ele cuidava da parte de administração de marketing do Hospital Dante Pazanese. Depois ele trabalhou no Hospital Carlos Chagas da Unimed em Guarulhos. E nessas minhas idas e vindas nesses hospitais eu acabei conhecendo ele, em outras atividades que a gente também se encontrava. E a gente ficou muito amigo, hoje é meu melhor amigo, é o Igor. E é engraçado porque ele vinha me visitar no hospital. Ele me visitava enquanto eu era residente, depois vinha bater papo, tomar café aqui, enquanto já era chefe de plantão. E é engraçado que o Igor, não sendo médico, aprendeu medicina de tanto ver. Então ele fala assim, ele chama de Manão, ele fala assim, Manão, vamos passar visita, vai passar visita lá no caso? Ele já tem o jargão médico, isso é muito engraçado. Ele, e aquele paciente que se operou, como é que está o pós-operatório? Ele vê os casos, ele participa. É muito curioso isso, porque como o Igor até foi adotado, como ele vinha muito me visitar, a gente tem uma figura icônica aqui no Hospital São Paulo, que eu não podia esquecer de falar, que é a Dona Beth. Dona Beth, Elizabeth Regina, a gente chama de Dona Beth, todo mundo conhece como Dona Beth. A gente brinca que ela é uma figura tombada, né? Ela é um patrimônio da Unifesp. Ela está, não sei há quantos anos, se eu fosse chutar, eu diria 40, 50 anos, no pronto-socorro. Ela é a secretária administrativa do pronto-socorro, uma pessoa muito divertida, coração que não cabe nela, e está sempre lá com a gente, resolve todos os problemas que você precisar, uma pessoa incrível. E ela conheceu o Igor também, e é engraçado como ela fica amiga dos nossos amigos. E meio que vira uma família, é incrível como isso acaba que o seu núcleo acaba sendo de família mesmo, acaba como sendo uma reprodução de uma família, porque você vira padrinho de casamento de um, o outro te convida, a pessoa vem tomar um café, já conhece seu amigo, ele pergunta de um, pergunta do outro, você acaba que você vira médico também de referência dessas pessoas. E acaba que todo mundo se conhece depois de um tempo, vira um ecossistema vivo lá, autossuficiente, que todo mundo bate papo, conversa, se conhece, isso é bem legal. Sobre o aluno da escola, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu fui aluno da escola, né? Então eu tenho uma opinião de dentro, né? Tem um viés cognitivo muito forte nisso. O que eu vejo que aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com os alunos da escola? Eu acho que o ponto mais forte do aluno da escola é a questão humanitária mesmo, humanística mesmo. Eu acho que a escola zela muito por isso. Eu aprendi a respeitar o ser humano, a respeitar o paciente, a acolher suas queixas, a fazer uma anamnese empática, a fazer um exame físico empático muito bem ensinado. Assim. Acho que isso eu não posso... Não tem como não falar que o aluno da escola sai um médico muito humano, muito bem formado. Isso é, sem dúvida, eu acho que hoje é o grande ponto forte da escola. A gente tem aula de comunicação em saúde, tem atividades de comunicação de más notícias, a parte da propedêutica é dissecada até o extremo, a anatomia tem toda uma questão de respeito ao cadáver, oração. Isso acaba que vai te impregnando desse respeito pelo outro ser humano, de uma forma que quase todos os profissionais, claro que exceções sempre existem, mas quase todo profissional sai muito bem formado nessa parte de acolhimento, comunicação, respeito ao próximo mesmo, isso eu não tenho dúvida. A parte de conteúdo acadêmico é uma grande universidade, né? Acho que seria o segundo ponto muito forte da escola.
Os professores são extremamente bem capacitados, aqui se produz conhecimento, o conhecimento mais novo chega aqui. Então, o aluno tem contato com todo esse mundo universitário, esses materiais, esse conhecimento é muito vivo aqui. As aulas são bem atualizadas, tal. Então o aluno ele também sai muito bem formado do ponto de vista de conteúdo. O que eu acho que seria o ponto fraco da formação do aluno, que foi o que eu senti? Seriam dois também. Eu acho que pouco se discute a parte profissionalizante da medicina. Então eu não fui preparado para montar meu consultório, para saber se eu queria uma carreira acadêmica ou uma carreira assistencial, o que é vínculo CLT, o que é vínculo estatutário, o que é o vínculo PJ, como que eu me organizo do ponto de vista de imposto de renda, quanto custa ter um consultório, se vale a pena fazer logo que eu me formo ou não. Toda essa parte de gestão e gerenciamento profissional eu não tive e eu acho que os alunos também não têm. Então eu senti falta disso daí. E a outra coisa que eu também senti falta é porque como a gente é muito família, muito acolhedora, a gente não deixa muito os alunos soltos, né? A gente está sempre em cima, tem uma tutoria muito próxima. Só que talvez é um pouco em cima demais. Eu sentia que antes eu ficava bem em cima dos alunos, o professor ficava muito em cima de mim. A ponto de você conhecer coisas muito pessoais. E eventualmente esse excesso de proximidade faz com que o aluno não se forme tão autônomo quanto o seria se ele tivesse um pouco mais de liberdade. Eu acho que o nosso aluno ele é bem protegido. E esse hiperprotecionismo, semelhante ao que acontece no núcleo familiar, filhos extremamente protegidos, com pais extremamente preocupados, gera uma criança, no nosso paralelo um aluno, um pouco inseguro. Então eu me formei um pouco inseguro do ponto de vista de enfrentar dificuldades. Porque eu tinha tudo bem organizado, né? Tinha sempre um facilitador do meu lado. E quando você vai para o mundo é extremamente cruel, né? A vida é bem cruel do ponto de vista de mercado. Então a falta dessa formação na profissão mesmo, né? Os meandros econômicos e os vínculos empregatícios da profissão, somado àquela contínua participação de um tutor do meu lado, me fez com que eu, do ponto de vista de gerenciamento de consultórios e recursos, me sentisse um pouco inseguro, o que eu tive que depois correr atrás. Mas, novamente, foram essas mesmas pessoas que me acolheram e me ensinaram depois. Então, acho que seria o ponto forte, o ponto fraco do nosso aluno. Se eu fosse dar conselhos, fosse bom, vendia, todo mundo fala, né? Não dava. O que eu daria de conselhos? Basicamente dois, que foi o que me fez sofrer muito e quando eu entendi aliviou demais. O primeiro, você não precisa participar de todas as ligas, fazer todos os cursos, ter todas as iniciações científicas, ou seja, estar em todos os ambientes que a universidade te propicia. O nome já diz, né? Universidade. A hora que você entra aqui é um universo de coisas. E todo mundo te convida, todo mundo quer esse aluno, né? E você não sabe falar não, porque você sofre um pouquinho daquele fear of missing out, né? Medo de estar perdendo alguma coisa. E seus colegas estão fazendo, não vou fazer, você fica inseguro. E acaba que você abraça tanta coisa, você não dá conta. Você acaba que atropela um pouquinho, não faz tudo muito bem feito. Então, se eu fosse dar um conselho primeiro, seria assim, vai devagar, vai com calma. Não precisa estar em 5 ligas. Faz 1, 2 ligas bem feitas. Não precisa ter todas as monitorias. Calma, faz uma, sente, faz outra. Não se incomode em gabaritar tudo que a escola tem. Eu sei que dá vontade, né? Normal, eu também tenho, também tinha, ainda tenho hoje. Mas você vê que você rende muito mais quando você participa de forma mais inteira, de menos processos, do que você se fragmentar em vários processos. Segunda dica que eu poderia dar é: não ache que as suas escolhas são irrevogáveis e que do universo de possibilidades, apenas uma guarda o caminho correto. Apenas uma guarda a felicidade, apenas uma é a correta e todas as outras são fracassos. A exemplo de que, imagina que você tem uma grande parede com diversas portas que você pode abrir, você só vai poder abrir uma por vez, né? E te gera a ilusão de que somente uma dessas portas atrás está a coisa certa e todas as outras são erradas. Vida não é assim, e medicina não é assim, e faculdade não é assim. Todas as portas guardam um potencial.
Então, todas as tuas escolhas te levam a um potencial, com prejuízos também. E toda porta tem atrás de si um dano para você. Escolher é perder, escolher é renunciar. Então, a gente acaba sofrendo muito e acaba procrastinando ou se angustiando, e eu passei por isso, ao fazer uma escolha. Porque você não domina todas as variáveis e não é claro para você qual que é a escolha que vai te dar mais benefício. Nem sempre é claro, você não consegue mentalmente fazer essa matemática. E às vezes você fica em dúvida, o que eu vou perder, estou com medo de prejuízo, tenho dúvidas, não sei se eu vou para cá ou para lá, se eu vou para esse profissional ou para esse outro, se eu abro o consultório, se eu faço mestrado. É normal. Mas se eu vou dar uma sugestão assim, não se angustie com a escolha. Escolhe um. Ah, mas Diego, eu estou em dúvida. Pega um, né? Não existe escolha errada, eu acho, hoje. Talvez algumas possam dar errado, mas o erro te potencializa e aprender mais, né? O erro é uma alavanca para o próximo sucesso. Você vai errar várias vezes, eu errei demais, né? Uma vez eu fiz a conta, né? Para chegar onde eu cheguei hoje, eu tive 11 fracassos de emprego e tentativas. Fui, não deu certo, fui, não deu certo, fui, não deu certo. Até que chegou uma hora eu falei, nossa, eu não vou acertar nunca. Não, uma hora você acerta. Mas essas 11 tentativas não são tentativas nulas, né? Foram 11 experiências de aprendizado que me capacitaram a finalmente poder ter, sim, aquela escolha definitiva. Então, não se angustie. Então, em resumo, essas duas dicas eu poderia dar. Uma, faça menos coisas por vez. E a segunda, não ache que existe só uma escolha certa no meio de todas e você tem que ter a mágica de saber encontrar exatamente essa. Muitas são corretas e você pode tranquilamente escolher uma, trocar, transitar, não tem mal nenhum em experimentar, ir e voltar. Eu acho que a vida é muito mais essa dinâmica de tentativas e erros, de aprendizados com erro e você ir crescendo, do que você acertar de vez, né? Matar uma vez só e dar certo. Os grandes profissionais que eu conheci, as referências que eu tenho hoje foram pessoas que tiveram diversos fracassos, são colecionadores de fracassos. Mas diferente do que eu achava que era antes, não são pessoas frustradas com seu fracasso, são pessoas que têm orgulhos dos seus fracassos, né? São coleções de fracassos traduzidos em experiências. Então são pessoas extremamente capacitadas e resilientes. E eu tento ver por esse lado, se fosse poder dar uma dica, seria essa daí. Colecionem fracassos transformados em experiências, que aí sim vocês vão ver que são, no fundo, são grandes vitórias, né? E cada um vai poder escolher sua jornada aí. Então eu queria encerrar primeiramente agradecendo o espaço, a oportunidade, o convite. Sou muito grato à empresa que eu trabalho, à empresa que eu represento, à empresa que me formou, a Unifesp e a SPDM. E eu queria encerrar dizendo que eu acho que nós vivemos uma época bem complexa, né? Do ponto de vista filosófico, social, político, econômico, né? Em que o nosso mundo está sendo dividido em dois, né? Um certo e um errado. E esse mundo líquido, né? Essa série essa era da pós-verdade em que o relativismo está predominando, acaba que faz com que a gente perca um pouco, né, a nossa capacidade de crítica e de deliberação, né? Nos apresentam duas versões, geralmente endeusam uma e crucificam a segunda, e a gente meio que tem que escolher um lado como se isso fosse absoluto. Acho que se a gente fosse fazer uma mensagem final, seria aqui para que a gente procurasse tentar, dentro cada um da sua área, dentro cada um da sua profissão, não acreditar que a verdade não existe mais, né? Eu acho que a verdade ela é absoluta, né? Não existe cada um ter a sua verdade, cada um tem a sua opinião, que os gregos chamavam de doxa, né? Mas a verdade, o princípio, né? A ideia real, ela existe. Eu acredito que a verdade não é relativa, que a verdade é absoluta. Eu acho que é o nosso papel buscar essa verdade de forma crítica, tentando tirar todo o viés político, econômico, social, principalmente ideológico, linguístico desse momento que a gente está vivendo. Isso eu acho que afeta a medicina de uma forma direta, a forma como a gente exerce a nossa profissão. Eu acho que cabe hoje ao aluno, ao residente, ao profissional, fugir de teorias românticas, fugir de falsas
falsas opiniões e buscar encontrar o seu meio mais crítico, o seu trabalho mais bem realizado, buscando sempre essa verdade absoluta. Eu acho que a verdade absoluta ela é inatingível, né? Nossa mente nunca vai conseguir contemplar o absoluto, mas a gente consegue se aproximar muito disso. E para se aproximar disso precisa de muita ciência, ciência boa, ciência de ponta, precisa de muita dedicação, precisa de muito estudo, precisa de muita filosofia, de muita espiritualidade, precisa de muita família, que são valores que eu acho que hoje estão sendo questionados. Então, acho que se cada um puder resgatar um pouquinho da sua família, da sua educação, da sua escola, da sua espiritualidade, em busca desses princípios maiores, das verdades absolutas, a gente vai conseguir passar por essa turbulência que a gente vem passando, do ponto de vista político, de saúde pública, de uma forma um pouco mais parcimônica e com menos dano. E no fundo, o que a gente está procurando é todo mundo viver sua vida bem, feliz, cuidar bem dos seus pacientes, cuidar bem dos nossos alunos. Eu acho que essa seria a nossa missão atual. Muito obrigado.